Queria fazer uma pergunta, gente. Quem é que ganha 22 mil por mês? Como? Ninguém. Mas o presidente da CEMIG esteve aqui outro dia, nos apresentou uma planilha em que dizia que a média salarial de vocês era R$ 22 mil. E eu vim a esta audiência na tentativa de encontrar aqueles que recebem R$ 22 mil, em média, por mês. E não vou encontrar ninguém. Mas foi o presidente... Aqui não, né? Mas foi o presidente da companhia que trouxe, com toda a sua assessoria, um PowerPoint que nos apresentou durante a Assembleia Fiscaliza, dizendo que vocês recebem R$ 22 mil, em média. Não, mas ele disse que são os trabalhadores, sabe? Mas eu comecei com essa pergunta porque o que esconde essa informação trazida aqui durante as atividades da Assembleia Fiscaliza é a estratégia da desqualificação da empresa para vendê-la. Ao dizer à população, veja, você que ganha salário mínimo, tem uma empresa que paga 22 mil, e eles não querem que a gente venda para que a empresa continue pagando 22 mil aos seus funcionários. É uma tática de convencimento pela mentira, ou, na era moderna, pelo fake news, não é isso que a gente está lidando agora, dizendo que os funcionários são muito bem remunerados, acima da média, e que, portanto, esse é um dos problemas da CEMIG, esses altos salários pagos aos seus funcionários. De fato, existe uma tática de desqualificação do que é público, do serviço público, para justificar a venda, mesmo que a venda não signifique nada substantivo, nada, né, nenhum valor considerável para o Estado, porque, se privatizar a CEMIG, não vem esse volume de recursos para o Estado, como se parece crer, mas se justificaria porque tudo que é público é ruim. Tudo que é público é corrupto, tudo que é público o povo recebe muito, trabalha pouco. Então, qual é a solução? O privado. É esse conceito que eles tentam trazer à população o tempo inteiro. O privado é bom, né? A Vale é ótima, não é? A Vale matou 20 em 2015, não satisfeita, matou 272 em 2019. Tem 23 famílias que ainda não receberam os corpos dos seus familiares, mais de 5 meses depois do assassinato, no dia 25 de janeiro. Mas o bom é o privado. Boa é a Vale. Boa é a Vale que pega todo o lucro, enfia no bolso e deixa a população passando dificuldades, deixa a população sem água, deixa os postos de saúde superlotados com as consequências das suas atividades, com rompimento ou sem rompimento de barragem. Porque essa semana, Celinho, eu estava numa audiência pública em que as pessoas diziam dos problemas de saúde nos bairros em Itabira, em decorrência das atividades da mineração. Não precisa romper barragem para trazer prejuízos à população. Não contribuem para a melhoria do índice de desenvolvimento humano daquela região, os serviços públicos se sobrecarregam, mas o bom é o privado. Então, boa é a Vale, que lucrou 6,8 bilhões de dólares em 2018, e chega janeiro, mata 272 pessoas, porque da barragem brotava lama, conforme um funcionário denunciou à Comissão Parlamentar de Inquérito essa semana. Já há 7, 8 meses, já haviam sinais que evidenciavam os problemas. Não tinha ninguém para tocar sirene. Eu perguntei a um executivo da Vale, por que não a sirene não tocou? Ah, porque não tinha ninguém na hora. E o ninguém na hora dificultou que as pessoas pudessem correr contra a lama, porque elas tinham 60 segundos para correr e não morrer. Mas, como não tinha ninguém para tocar a sirene, de uma empresa que lucra 6,8 bilhões de dólares em 2018, as pessoas não tiveram 60 segundos. Elas só correram quando elas entenderam o que estava acontecendo. Me permitam essa analogia para dizer: o privado não serve para os interesses coletivos. O que serve ao interesse coletivo é o público. Nós estamos diante de um governo do Estado que diz que o Estado é o problema. É isso que nós enfrentamos, gente. O Estado é um problema, então nós precisamos fazer o quê? Retire o Estado. Que sem o Estado, as pessoas se organizam
E aí elas vão se auto-organizarem, elas vão cuidar, vender bombom para pagar aula de tênis e vão subir na vida, e vão crescer na vida. Então, o problema estaria, para esta concepção de governo, no Estado. É importante que a gente identifique, diagnostique bem o que nós estamos enfrentando, porque a tentativa de privatização que o governo do Estado quer impor a Minas Gerais sem escuta à população não tem necessariamente a ver com o que vai receber em dinheiro. Tem a ver com essa ideia de que tem que tirar o Estado da vida das pessoas. Então, esse debate ele é fundamental que seja feito, porque é o Estado que cuidou do que a Vale fez. Foi o bombeiro, foi a Defensoria Pública, são as professoras que estão acolhendo as crianças sem pai, sem mãe, sem tio, que hoje estão nas escolas municipais e estaduais da região. É o público, é o setor público que vai cuidar da água para as pessoas, porque isso está... Há problemas em relação ao abastecimento de água, é inegável. É o público que está acolhendo as pessoas que estão hoje tomando remédios para conseguir sobreviver depois de um luto permanente, porque é no Sistema Único de Saúde que as pessoas vão. Então, é o serviço público, seja ele na administração direta, seja através das suas estatais, que fortalece o Estado para prestar serviços ao povo. É um crime o que o governo de Minas quer fazer ao propor caminho único. E uma falta de criatividade sem tamanho, né? Dizer que só tem um caminho para Minas Gerais, que é a adesão ao regime de recuperação fiscal. Muita falta de criatividade, além de ser um crime, dizer vamos abrir mão da nossa soberania, vamos entregar a gestão do Estado a um conselho de fiscalização que ficará em Brasília nos monitorando, sem que Minas Gerais, sem que a Assembleia Legislativa, sem que o governo possa fazer nenhuma política, sem que este conselho de Brasília aprove. Vamos vender todas as estatais para adesão ao regime de recuperação fiscal. Vamos jogar o funcionalismo público na miséria, aumentando a contribuição previdenciária, porque é isso que o regime de recuperação fiscal vai estabelecer, sem reajustes, sem pisos salariais, sem concursos públicos. Caminho único que não nos representa. O governador acabou de falar no plenário da Assembleia Legislativa que o funcionalismo estaria satisfeito com ele. Lamento, governador, não é a realidade dos fatos. Vá a uma escola estadual, vá aos postos de trabalho da CEMIG, vá aos postos de trabalho da Copasa, vá a um hospital público sem o tapete vermelho e converse com as pessoas. Não é esse o sentimento das pessoas. As pessoas não estão satisfeitas com um governo que quer retirar o Estado da vida das pessoas, um governo que quer vender tudo, não importa o preço, porque a lógica é a da venda. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade da audiência, deputado Celinho, para dizer da importância da luta contra o regime de recuperação fiscal, da importância da luta de dizer a importância da CEMIG para a vida dos mineiros, da Copasa para a vida dos mineiros, das escolas públicas, do Sistema Único de Saúde para a vida dos mineiros. É o serviço público, são as estatais que cuidam do povo. Quando a gente abre mão do patrimônio do Estado, o Estado se torna mais fraco. E um Estado mais fraco não consegue proteger e cuidar do seu povo, que é isso que o governador deveria estar preocupado em fazer. Por fim, presidente, e todos que estão aqui nos acompanhando, eu quero externar a minha indignação e o meu protesto e fazer um alerta. Às vezes, quando a gente vê chegando na cidade da gente uma ambulância, um trecho de asfalto, uma reforma de hospital, aquele trecho de asfalto custou o seu direito. Neste momento, em Brasília, está em discussão uma reforma da Previdência que destrói o sistema de seguridade social. É outro crime que nós estamos enfrentando no nosso Estado. E a agilidade em votar tem um objetivo. O objetivo de impedir a população, de fato, conhecer o conteúdo dessa reforma da Previdência, e tem como um escudo o nosso dinheiro. São 40 milhões para cada deputado que votar a favor da Previdência. Isso não é digno. Não é digno eles trocarem a aposentadoria de uma professora por 40 milhões. Não é digno trocar o benefício de prestação continuada, como é hoje, por 40 milhões de reais. Quem vai votar a favor de uma reforma da Previdência é quem não precisa da Seguridade Social,
é quem não se importa com o direito à aposentadoria das pessoas, é quem não se importa com a vida de vocês, porque vocês colocam a sua vida em risco ao prestar serviços para a CEMIG e, através disso, prestar serviços à população. Então, esse dia precisa ficar marcado. Nós precisamos conhecer as pessoas como elas votam, supostamente em nosso nome, gente. Não pode ser normal nós estarmos diante da destruição da Seguridade Social no nosso país, do pacto da redemocratização, por um Congresso que não tem legitimidade para fazer isso. Não foram eleitos para fazer outra Constituição. Estão tirando o direito de aposentadoria, as regras da aposentadoria, da Constituição Federal. Isso é um crime com o povo. Porque quem vai aprovar essa reforma não precisa do Estado na sua vida, porque o poder econômico é o que lhe dá as condições de sobrevivência. O Estado tem que estar para aqueles que, de fato, precisam. Quero deixar aqui o meu protesto com o que hoje acontece em Brasília. Foram publicadas, as rúbricas para as emendas que eu estou dizendo foram publicadas. Não é uma suposição ou não é um discurso em vazio, foram publicadas. Então, eu me somo à luta contra a reforma da Previdência e me somo a essa luta aqui também, ó. Não à privatização da CEMIG. Contem com o nosso mandato, com toda a nossa força, com toda a nossa vida, para impedir que façam a venda do nosso patrimônio. A CEMIG é patrimônio do povo mineiro e precisa continuar a sê-la. E é preciso que quem governa o Estado compreenda que tem que ouvir a população. Eleições não dão cheque em branco a ninguém. É preciso ter processos de escuta da população. E não querer realizar um referendo é um absurdo. É tirar da população aquilo que a Constituição lhes resguarda, que é exatamente a escuta. Nós estamos aqui para fazer a escuta e a luta em defesa do nosso patrimônio. Então, um forte abraço, contem com a nossa luta, pelo tempo que for necessário e pela defesa dos serviços públicos, porque nós sabemos a importância que eles têm para a população, que é quem nós, que estamos no parlamento, temos que representar. Um forte abraço de luta.